Meu nome é Cristiano Camini e você está na trilha das tecnologias usadas na TV 3.0. Hoje estamos com o professor Fad Jorge, pesquisador do Laboratório de TV Digital e professor da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que irá explicar a codificação de canal LDPC. Os codificadores de canal são usados nos sistemas de comunicação e podem corrigir erros que foram inseridos no canal de comunicação. Professor Fad, a palavra é sua. Obrigado, professor Cristiano. Eu vou apresentar para vocês hoje uma introdução ao códigos de correção de erros, especialmente códigos LDPC. Códigos LDPC são códigos extremamente poderosos que conseguem corrigir erros até quando o nosso nível de ruído é tão alto que os outros códigos perdem a informação totalmente. Os códigos de correção de erros são códigos que ajudam a gente a recuperar a mensagem original depois que sendo transmitida pelo ar. Então, o que eles são? Vamos supor que a gente tem uma mensagem de texto bem simples. 2 palavras. Foi ótimo. Que a gente quer mandar essa mensagem para um canal ruidoso. O que todas as canais são ruidosas. Então, durante a transmissão e recepção, erros podem acontecer. Então, a gente pode receber informações diferentes das informações que foram transmitidas originalmente. Agora, uma maneira para a gente garantir que a gente vai receber as informações certas, que a gente duplicar o parte importante. Ou seja, a gente pode introduzir redundância na nossa informação. Mas a gente encontra um problema nesse caso, que no lado de recepção, a gente não tem como saber qual dessas 2 cópias é a cópia certa, qual dessas 2 cópias é corrupta. Então, para a gente evitar esse dilema, a gente pode utilizar uma nova informação que está relacionada às 2 informações originais, que ajuda a gente no lado de recepção perceber que tem algo errado e usando essa extra pedacinho de informação, a gente consegue recuperar a informação original, a mensagem original. A mesma coisa se aplica para comunicações binárias, digitais. Então, quando a gente tem séries de zeros e 1, que a gente está transmitindo pelo um canal ruidoso, desses zeros e 1 pode ser invertidas, ou seja, pode ser errado. Então, no lado de recepção, utilizando esses códigos de correção, a gente pode detectar e ainda corrigir esse erro. Agora, códigos LDPC. LDPC é um acrônimo de Low Density Parity Check. Então, códigos de paridade de baixa densidade. Então, eles são um tipo de código que foram apresentados originalmente por o professor Gallagher nos anos 60 e foram totalmente esquecidas até recentemente. Isso estava duvido de complexidade computacional que é necessário para decodificar esses erros. Agora, esses códigos, eles dependem de uma matriz. Essa matriz, ela praticamente um conjunto de zeros e 1, principalmente zeros e alguns 1s. Daqui virou o nome de baixa densidade, porque a densidade dos números de 1 é baixa nessa matriz. Então, a gente pode pegar os dígitos de informações originais, multiplica por essa matriz para gerar esses dígitos de paridade. Então, esses dígitos de paridade são as informações extras que a gente vai reutilizar, a gente vai utilizar no lado de recepção para detectar e corrigir os erros. Essa matriz chama matriz H, ou matriz de paridade. Pode ser representada também por um grafo que chama grafo de Tanner, que foi introduzido nos anos 80. Então, vamos supor que a gente tem uma palavra de dados de 4 bits, 1001, e a gente quer codificar essa palavra usando códigos de LDPC. Então, a gente vai precisar de uma matriz que a gente vai codificar essa palavra. Ou a gente tem uma matriz mesma, ou a gente utiliza representação Tanner, o grafo de Tanner, ou a gente utiliza as equações binárias booleanas que a gente consegue calcular a bits de paridade usando elas. E nesse exemplo, a gente vai utilizar as equações booleanas. Então, para calcular as 3 bits de paridade, eu posso aplicar essas 3 equações booleanas para calcular os bits de paridade. Agora, eu consigo transmitir o conjunto das informações originais junto com os bits de paridade para
pelo A para ser recebido no lado de recepção. Agora, quando a gente recebe essa palavra completa, que está o conjunto dos dois, a gente pode multiplicar ela por matriz H de novo para conferir a integridade dessa palavra. Ou seja, multiplicando essa palavra com matriz H, eu consigo calcular os bits de checagem que a gente consegue detectar caso tenha algum erro. Quando ocorre um erro durante a transmissão, essa multiplicação não vai dar zero. Então, quando tem um erro, multiplicando a palavra recebida com matriz H, vai dar pelo menos um na bit de checagem. E isso permite que a gente detecta que tem algum erro e, utilizando vários algoritmos, a gente pode corrigir esses erros. Muito obrigado, Fad, pela excelente explicação sobre codificação LDPC. Mas eu tenho algumas dúvidas e eu queria esclarecer com você. Um dos requisitos da TV 3.0 é a relação sinal-ruído negativa. Onde os códigos de correção de erro se encaixam para alcançar esse objetivo? Quando a gente fala relação sinal-ruído negativa, a gente praticamente está falando que a gente tem um sinal onde tem mais ruído do que informação. Ou seja, a potência do ruído é maior do que a potência do sinal original. Então, nesse caso, os códigos LDPC, eles funcionam perfeitamente, porque eles são códigos extremamente poderosos. Então, para realizar isso, a gente pode utilizar modelações de ordem baixa e também taxa de codificação maior. Ou seja, com o mesmo número de bits de informação, a gente pode mandar mais bits de paridade para ajudar nessa correção, ou a gente manda menos informações e mais paridade. Muito obrigado pelo esclarecimento, professor Fad. Eu tenho uma outra pergunta, né? Existem vários sistemas de comunicação, né? Então, aplicações para TV digital, telefonia móvel, né? Como os códigos LDPC se diferenciam entre essas tecnologias? Todos utilizam a mesma matriz ou elas mudam? Em verdade, cada sistema vai utilizar não só matrizes diferentes, mas métodos de codificação e decodificação diferentes também. Então, para a gente codificar nossos dados, então a gente consegue utilizar codificadores em hardware ou em software, a gente pode considerar matrizes diferentes, tipos de matrizes diferentes, números de uns diferentes dentro da matriz, ou seja, densidades diferentes, ou no lado de recepção, a gente consegue utilizar decodificadores diferentes para a gente recuperar a mensagem original. Além disso, a gente pode utilizar taxas de codificação diferentes. Então, a gente pode mandar por cada 3 bits de informação, 2 bits de paridade. Ou por cada 3 bits de informação, 12 bits de paridade. Isso vai afetando a capacidade para correção do erro para cada código. Que interessante. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu também tenho mais uma pergunta, professor Fad. Em alguns casos, né, no nosso dia a dia, né, por exemplo, com um aparelho celular, ou até mesmo com uma antena coletiva, né, ou uma antena que a gente distribui dentro da nossa casa, né, às vezes eu percebo que um aparelho de TV ele consegue reproduzir a imagem corretamente, tá? E um outro aparelho ele não consegue, né, reproduzir corretamente esses sinais. Por que isso acontece? Ambos aparelhos, vamos considerar que ambos aparelhos estão recebendo exatamente a mesma sinal. Então, ambos aparelhos estão no mesmo quarto, no mesmo lugar, recebendo exatamente a mesma sinal. E eles têm os mesmos circuitos que vão interpretar esse sinal para informações digitais. E a gente vamos considerar que a gente está usando a mesma matriz de codificação. Dois aparelhos diferentes podem utilizar algoritmos diferentes de decodificação. Ou seja, um deles pode estar usando só um produto, o que é o algoritmo mais otimizado, mas também ela tem complexidade computacional muito alta. Outro aparelho pode utilizar um método mais simples, como o bit flipping algorithm, o que ela mais simples, precisa mais recursos de hardware e software,
mas ela tem capacidade de correção menor. Então, com o mesmo nível de ruído, com os mesmos erros, um desses aparelhos consegue recuperar uma mensagem 100% sem erro, enquanto o outro não consegue, por causa dessa diferença nos algoritmos de decodificação. A teoria do LDPC, né, ou em geral dos códigos de correção de erro, ela é muito interessante, né? Nós sabemos que envolve uma matemática, né, bem complexa, né? Envolve a parte de teoria da informação, né? E na literatura, né, nós acabamos observando que sempre existem melhorias, né, na forma de codificar ou até mesmo no algoritmo de decodificação, como você comentou. E a minha pergunta é sobre as pesquisas nessa área de codificação, né? Elas são realizadas aqui no Brasil? A gente, no Laboratório de TV Digital, tem uma equipe grande de pesquisadores, que vários deles estão trabalhando na área de decodificação, ou seja, a representação matemática, que como a gente consegue receber uma mensagem e recuperar a informação original dela, independentemente do nível do ruído, claramente dentro das limites teóricos que a gente consegue trabalhar. E também a gente tem parte da nossa equipe que está trabalhando na melhoria das matrizes H que a gente utiliza dentro dos códigos LTPC. Então, matrizes diferentes, eles têm caracteres diferentes, protegem bits de uma maneira diferente, e isso afeta o desempenho total do nosso sistema. Para finalizar, professor Faddi, nós estaremos escolhendo, né, a próxima geração da TV, né, digital, a TV 3.0, e teremos que escolher aí um codificador de canal, né, um LDPC. Então, nós não podemos generalizar esse LDPC, nós precisamos escolher a melhor matriz, né, de paridade para o nosso sistema, porque, pelo que você explicou, a gente adequando, escolhendo a melhor matriz, a gente pode ter um ganho, uma robustez melhor comparada com as outras tecnologias já existentes. É isso mesmo? Exatamente. O código LDPC, ele só funciona em conjunto do resto do sistema. Então, sistemas diferentes, de tamanhos diferentes, de tamanhos de palavra codificada diferentes, de taxa de codificação diferentes, de modulações diferentes, de ordens de modulações diferentes, precisam códigos diferentes. Então, a gente não pode simplesmente pegar um código e aplicar ele. Ele funciona, mas ele não vai ser o código mais otimizado para o nosso caso. Então, a gente precisa realizar a pesquisa detalhada em relação do nosso sistema atual, pré-requisitos que a gente vai ter no sistema e o objetivo que a gente está trabalhando para ativar. Professor Faddi, muito obrigado pela excelente apresentação. Espero encontrá-lo novamente em uma outra apresentação aqui nas Trilhas da Sete. Muito obrigado, professor Cristiano. Nos encontramos em breve para falar sobre outro tópico tecnológico usado na TV 3.0. Obrigado pela atenção de todos.